Uma das principais coisas que eu encontro no consultório, que os meus pacientes me trazem, são casos de culpa. A culpa, ela é um fardo extremamente pesado que as pessoas insistem em carregar, mas muito pouco se fala como que esse sistema se forma e por que que a gente se sente culpado. E tem muito a ver com a forma que a nossa mente ela se comporta. Ela, como forma de aprendizado, guarda memórias juntamente com emoções, e se essa emoção é negativa, aí que ela fica realmente guardada, porque é uma forma de aprendizado para que a gente não fique repetindo erros. Exemplo clássico são as queimaduras. Meu pai conta que quando eu era bem criança, eu era fascinada por fogo. E eu vivia tentando pegar em fogo, até que um dia ele permitiu que eu pusesse a mão numa vela. E aquilo, obviamente, doeu, ele sabia que ia chorar. Era uma velinha de aniversário, né? Também não foi nada tão grave, mas aquilo me ensinou que fogo era perigoso. E eu passei a temer o fogo desde então, né? Porque a gente só bota a mão no fogo uma vez. Então, essa forma de guardar o trauma com a emoção negativa é uma forma de aprendizado. E o que isso tem a ver com a culpa? Nós temos a mente racional e a mente emocional. E essa mente emocional vai nos defender de coisas extremamente negativas. E uma coisa extremamente negativa é estar só. Nós somos seres muito sociáveis no geral. Para nós é muito importante viver em sociedade. Queremos ser benquistos, queremos ser recebidos, né, pelas pessoas que a gente ama. E a culpa é quando a gente faz alguma coisa da qual a gente se arrepende, normalmente a outra pessoa. E quando a gente fere outra pessoa, aquilo se torna uma dor pessoal, porque a gente não queria ter errado daquela forma. Aquilo numa instância maior é como se eu ferir essa pessoa não vai gostar mais de mim e eu vou ficar sozinho. Isso, obviamente, é uma interpretação errada da nossa mente, porque erramos, né? Somos humanos. Só que a gente fica nesse ciclo de culpa e de autopunição. E muitas vezes o nosso corpo desenvolve formas de nos punir, muitas vezes desenvolvendo doenças, resistências alimentares, como uma forma de autopunição. Isso não passa pelo racional, não é que a pessoa falou, eu preciso criar uma alergia para me punir por determinada coisa. Isso, a nossa mente se adapta para esse autoflagelo. Ou às vezes a gente fica num padrão negativo. Muito recentemente eu atendi uma paciente que o pai dela estava doente, ela não sabia que ele estava tão doente. E ele um dia liga para ela e fala, passa aqui em casa hoje. E ela fala, pai, eu vou passar. Só que aí ela se atrasou por causa dos filhos e etc, coisas do dia. E ela falou, amanhã eu passo. E naquela madrugada o pai dela falece. E ela se sente extremamente culpada. E por causa desse evento da vida dela, ela entrou num relacionamento extremamente abusivo, do qual ela não saía. E quando ela entrou em hipnose, eu perguntei, né, ao subconsciente dela por que que ela se mantinha naquele relacionamento. A mente dela, né, essa parte dela responde, porque ela não honrou o pai dela. Ela merece toda punição para ela é pouco. E obviamente essa é uma parte dela, né, não foi um ser que amaldiçoou ela. O ser que amaldiçoou ela foi ela mesma. Então, o trabalho que é feito é o de dar consciência a essa mente, mostrando que o erro faz parte, o pai dela não tinha morrido por causa dela e que ela e o pai tiveram uma história linda de amor, né, de parceria a vida inteira e que o pai dela não era a morte, o pai dela era a vida, né? Foi a vida que eles tiveram juntos e não o momento da morte. E aí a gente faz uma reconciliação com esse pai que mora dentro dela, que obviamente não é o pai dela, e ela compreende que o pai dela só ia querer o bem, o pai dela nunca ia querer que ela estivesse num relacionamento abusivo para ser punida porque não estava
junto dele no dia da morte dele. Essas interpretações erradas às vezes nos leva a ter uma vida muito triste, muito desgastada. E realmente a culpa é um saco de pedras que a gente carrega para nada, porque ela não é produtiva, né? Com aquelas pedras você não vai construir nada, não vai edificar nada. Então é melhor deixar essas pedras no chão, deixar para trás e escrever uma história bonita para você mesmo, ter uma vida boa. E sim, isso é totalmente possível. Você viver a vida sem essa culpa, sem essa interpretação errada que você traz dentro de você. Então, se você sente alguma culpa na sua vida e quer se libertar disso, a hipnose é realmente uma ferramenta muito poderosa nesse sentido. Porque a gente, às vezes, encontra causas que a gente nem suspeitava. Ela sabia que não conseguia se libertar daquele marido, mas ela nunca tinha feito essa ligação com a punição que ela se auto-fazia, né? Ela se auto-infligia esse tipo de castigo, né? Que ninguém pôs ela nesse castigo, só foi ela mesma. Então, se você quer se libertar, esse é realmente o convite. Gostou do vídeo? Conhece alguém que carrega uma culpa? É você essa pessoa que está carregando uma culpa que não constrói nada? Então, eu te convido a vir realmente tratar isso. Compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, me dá sugestões para novos vídeos, né? Esse, inclusive, eu me inspirei no caso dessa paciente para falar disso, porque realmente é uma coisa que dificultou a vida dela e pode estar dificultando a sua. Então, meu convite é para deixar tudo isso para trás. E eu espero que você tenha uma linda vida.